Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é a edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Numa semana marcada pela troca de comando no Ministério da Educação, após uma série de entraves e declarações polêmicas na pasta, o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça concluiu o texto que deve ser apreciado pelos colegas. Mudanças mesmo só serão sugeridas na comissão especial e esse é um dos assuntos da minha conversa desta noite com um dos mais qualificados parlamentares desta legislatura no Congresso Nacional. O deputado Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo, é doutor em Direito Penal, jurista e professor. Foi delegado, promotor e juiz de direito, publicou mais de 60 livros. O mais recente é O Jogo Sujo da Corrupção. O deputado é membro da CCJ e também da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e foi criador do movimento de combate à corrupção chamado Quero um Brasil Mais Ético. Deputado, boa noite, obrigado por esta entrevista que a gente está tentando já há algumas semanas, né? Queria muito te receber aqui e quero aproveitar a sua iniciativa de criar um movimento de combate à corrupção e pela ética para te perguntar, o Brasil está gritando por ética nesse momento? Marcelo, um prazer imenso estar aqui com você na CNT. Não só o Brasil está gritando por ética, como o mundo todo está gritando por ética. O que ocorreu foi o seguinte, Marcelo, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico impressionante, as ciências se desenvolveram, a medicina se desenvolveu muito, hoje já podemos viver até 90 anos, 100 anos. Com qualidade de vida, né? Com qualidade, né? Houve uma evolução impressionante. E é fruto do quê? Essa evolução na ciência? Fruto de um grande sonho da modernidade. A modernidade tem 300 anos, ela é do século XVIII. E aí se jogou tudo na ciência com a seguinte esperança: se desenvolver bastante a ciência, pronto, está resolvido o problema humano, porque a ciência vai encontrando soluções para nós em todos os problemas que a gente tem, seja de vencer a natureza, seja de conviver, problemas de mobilidade, de transporte, de medicina, etc. E, de fato, esse prognóstico se confirmou, a ciência se desenvolveu, mas o que falhou? Falhou o seguinte, falhou o humano. O que é que se jogou em cima do humano em termos de ética e de moralidade? Moral entendida como solidariedade, como cooperação e convivência. Ética como conjunto de valores sociais, aquele conjunto de regras que determina o funcionamento de uma sociedade. Isto falhou por completo, porque as escolas foram perdendo justamente esta forma do ensino de disciplina, ensino da ética, um conceito rapidinho de ética. Ética é respeito. Respeito ao próximo, respeito aos animais, respeito à natureza, respeito ao bom uso das tecnologias. Isso é ética. E a ciência foi se desenvolvendo, a tecnologia foi se desenvolvendo, paralelamente o humano não foi crescendo do ponto de vista ético. E aí dá-se o seguinte, já chegando em 2019, como é que nós chegamos? Um mundo tecnológico fenomenal, 6.300.000 aplicativos hoje no mundo. Para tudo temos aplicativos e podemos conversar com qualquer pessoa de qualquer ponto do planeta. Que maravilha! Que tecnologia fenomenal! Só que o que a gente conversa, xingando, odiando, dizendo mal, jogando pragas, ameaçando, cometendo crimes. Eu costumo dizer que a internet e o trânsito, elas arrancam da pessoa o que ela tem de pior, né? Porque os comentários, basta acessar agora, qualquer telespectador que acessar agora qualquer notícia em uma agência a respeito de determinado assunto, em que uma pessoa é retratada, seja ela um político, um artista, um cientista, nos comentários essa pessoa vai ser muito xingada. A tecnologia, ela provocou uma deterioração social de valores? Não. Ou as pessoas apenas se colocaram para fora? A tecnologia facultou que todos nós agora pudéssemos conversar com todo mundo
E é algo que o ser humano até há 15 anos, 10 anos, você não tinha a possibilidade de interferir na vida do outro. Você podia no máximo ir na pracinha, na Praça Central, ou dar um telefone, pegar o megafone, ou falar com pessoas ali na praça, na sua empresa, era o máximo que nós podíamos, não tinha mais que isso. Agora você fala com milhares de pessoas ao mesmo tempo, porém você não expressa conteúdos. A internet ficou um território de selva em que mais ecoa então o ódio, o desprezo, a ofensa, a agressão, a ameaça, a polarização. Isso é o que mais está na internet, que é do humano. Mas isso não nos devolve a barbárie? Sim, aí é que está. Esse é o grande dilema de civilizações como a nossa, e nós podemos tranquilamente chamar a nossa civilização de civilização atlântica. É uma civilização completamente diferente de qualquer outra. É parecida um pouco com os nossos amigos aqui da América do Sul, da América Latina, mas é diferente de tudo. A civilização atlântica veio, então nós tivemos a maior miscigenação do planeta. Não tem nada igual ao Brasil em termos de você somar o europeu, que é o branco, o índio e o africano. Então nós criamos uma civilização específica, porém, cadê o estudo? Então, isso era para ser lindo. Era para ser lindo. Isso era para ser lindo. E com esse paraíso porque nós de temos uma miscigenação cultural que vai para a música, para a culinária, para a literatura, para a poesia, para uma série de coisas. Perfeito, perfeito. Não é? No entanto, nos falta o básico de respeitar o próximo e trocar umas ideias e discutir um tema de maneira civilizada. Então nós acabamos nos comportando muito selvagemente. E comportamento selvagem é primitivismo. Faltou a base humana. Isso que você está falando, né, devolve para a sociedade a responsabilidade pela ética. Do mundo inteiro. Porque a sensação que a gente tem ao conversar com as pessoas é que elas esperam a ética da política. E aí, o senhor está falando de uma ética social, de uma ética cidadã, não é? Só a ética cidadã que pode mudar a política e fazer com que a política seja mais ética? Ah, sim. Se você tem um conjunto de pessoas éticas, porque já vem da base, desde escola, a função de educar é da família e do Estado, é nas escolas. Se todo mundo está falando em ética, cresce naturalmente uma geração extremamente ética, você vai dar um político ético, você vai dar um dono de empresa ético, não esses donos de empresas hoje que são tudo corruptos. Então você tem que melhorar o mundo do mercado, as elites do mercado no Brasil são muito corruptas. Você tem que melhorar a política, você tem que melhorar juízes. Justiça, eu fui juiz 15 anos, eu vivi magistratura, e hoje eu sou deputado, mas eu vivi magistratura. E o que é que nós estamos vendo hoje, particularmente no tribunal como o Supremo, por exemplo? Há muitos problemas éticos graves. Então, houve uma falha da modernidade como um momento histórico que nós esperávamos muito da modernidade. E, de fato, em algumas coisas cresceu, mas em outros momentos falhou. E aí a gente conclua. Temos que desenvolver o humano, desenvolver a ética individual, a ética coletiva, a ética na política, a ética na justiça. Todo mundo é ético, porque aí este momento vai se encontrar. Marcelo, numa imagem que você pode trabalhar, é o paraíso. Nós vamos chegar no paraíso. Que dia? Se a ciência continua se desenvolvendo, a medicina continua nos dando mais anos de vida, a tecnologia vai nos dando todas as possibilidades de comunicação, de transmitir ideias, de trocar ideias, pensamentos e tudo. De outro lado, se o humano se desenvolve eticamente, que maravilha, chegou. Porque nós aí a gente tem a sociedade e o mundo dos sonhos, né? Esse é o mundo dos sonhos. As duas coisas se encontram. Este é o paraíso edênico sonhado lá em 1500, como se fosse o Jardim de Éden, o Brasil. Mas continuamos com esse Jardim de Éden na nossa cabeça, que um dia o Brasil vai chegar lá. Porém, embora temos que todo mundo cumprir o papel ético. Eu tenho um pouquinho de pressa para que chegue, né? Todos nós temos, porque queríamos desfrutar já agora, né? Uma coisa que eu queria saber do senhor é se o senhor acredita que é preciso também modernizar a legislação ou alterar a legislação para que essa cobrança ética ela seja mais incisiva, digamos assim. Os gregos já diziam que quanto mais leis, mais falta de ética.
Se o povo é educado e tem ética, as leis são poucas. Eu não preciso de tanta lei, porque eu já respeito. Por natureza, eu já respeito o professor, eu já respeito o idoso, eu já respeito o meu vizinho, eu já respeito todo mundo. Então, eu não preciso de tantas leis. Porque a legislação ela é coação, né? Claro, e aí não está introjetado em você um comportamento espontâneo de respeito. Você só espera externo. Você espera que algo venha de fora e que te obrigue, e ainda você conta com a impunidade, porque se ninguém descobriu o que você fez de errado, você vai ficar impune. Este é o problema, então, de muita legislação. A questão não é tanta legislação, a questão é educação. Se não voltar à base, o Brasil... Não digo voltar, se o Brasil não pegar a base educacional, enfiar todo mundo na escola até os 18 anos, ensino obrigatório até os 18, período integral, ensino de qualidade, que desenvolva o humano no que toca às áreas de conhecimento e o humano no que toca ao seu talento, desenvolver talentos na escola, para música, para futebol, etc, etc. Cada um tem seu talento. Se não fizermos isso, tá mal o Brasil, e o governo que não faz isso é enganação. Bom, seja de esquerda, de centro ou de direita. Bom senhor falar disso, porque educação é o nosso próximo assunto em função da troca de comando no Ministério. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Notícias e eu começo falando da troca de comando no Ministério da Educação. O economista Abraham Weintraub é o novo ministro da Educação no lugar de Ricardo Vélez Rodrigues, que foi exonerado depois de uma onda de crises. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O novo ministro deverá encarar a guerra ideológica que acontece dentro da pasta entre militares mais pragmáticos e olavistas, em referência aos seguidores do escritor Olavo de Carvalho. Durante a gestão de menos de 100 dias, Vélez provocou mais de 20 baixas na pasta, entre exonerações e pedidos de demissão. Na lista de decisões polêmicas que deixaram parte do Ministério incomodada, está a carta enviada a todas as escolas do país, pedindo para que crianças fossem filmadas cantando o hino nacional, depois da leitura do slogan de campanha de Bolsonaro, além do edital que permitia a compra de livros didáticos com erros ou propagandas. O ex-ministro também provocou polêmicas com declarações. A última foi de que pretendia mudar a forma como o golpe de 64 e a ditadura são retratados nos livros didáticos. Deputado Luiz Flávio Gomes, como é que o senhor avalia essa troca de comando no MEC? Troca indispensável, tinha que ser feita, até demorou, porque nós tínhamos um ministro completamente despreparado para o cargo. O ministro sem preparo intelectual, sem preparo organizacional, não sabe organizar absolutamente pasta nenhuma, trabalho nenhum, é um ministro totalmente desqualificado e mais, ele é retrocessivo, porque só pensava em coisas para o passado. Quando ele, cuidando de escolas e de crianças, você tem que preparar as crianças para o futuro. E ele voltando a cabeça das crianças para comemorar coisas do passado. Coisas do passado você só tem que ler e saber. História, ponto. Mas isso não te prepara para o futuro. O preparo para o futuro é quanto você tem de habilidades e competências. Então, um ministro totalmente litigioso e mais, é uma retrotopia. Em vez de a gente pegar uma utopia e olhar para frente, um paraíso bonito, lindo e trabalhar em função disso para dar ânimo e sentido de vida, paraíso, né? Construir esse paraíso educativamente, eticamente, ele trabalha com a retrotopia. Leia-se, volta para trás para comemorar coisas do passado e também não tinha a mínima noção jurídica de nada, porque mandou filmar crianças, está totalmente proibido, você não pode filmar crianças. Então, em síntese, a troca foi necessária, espera-se que o novo ministro cumpra seu papel, sobretudo, vai para o básico.
todo mundo na escola até os 18 anos, escola de qualidade em período integral. Faça o básico. É isso que a Coreia do Sul fez nos anos 60 e hoje é um baile em nós, em todos os indicadores socioeconômicos. A Coreia do Sul hoje dá um baile em nós. E nos anos 60, ela era muito inferior a nós, porque o PIB dela era 1/3 do PIB brasileiro. Leia-se. Eles evoluíram. E qual foi o segredo da Coreia do Sul? Todo mundo sabe. Enfiou todo mundo na escola, escola de qualidade. Hoje a Coreia do Sul está aí dando um baile em todo mundo. Já ouvi de muita gente, de estudiosos, inclusive da área da educação, especialistas em educação, dizendo que o problema é que no Brasil, né, nas últimas décadas, parece que ser estudioso ficou pejorativo, que ser intelectual é sinônimo de ser chato. E que o bacana mesmo é conseguir dar um jeitinho e se dar bem fora dos bancos escolares. O governo também tem de enfrentar essa crença? Sim, como não? E isto já está sendo enfrentado em alguns lugares que inteligentemente fazem educação. Sobral. Sobral, no Ceará, é um exemplo magnífico de crescimento. As notas que as crianças tiram lá de Sobral, as notas são equivalentes. Nós estamos falando de escola pública. Escola pública. Escola pública em Sobral. Pública que deu o período integral e que estimula o professor estimulado, professor bem pago, e todo mundo rende, o rendimento é incrível. Onde ser professor não é vocação, é carreira, né? Este é o tema. Ser professor tem que ser muito mais que uma carreira. Tem que garantir a carreira dele, sim, mas é mais que isso. Ensinar é uma vocação. Você tem que ter vocação para o ensino, porque ensinar você tem que estimular o outro a aprender. E estimular uma pessoa a aprender é difícil, e mais difícil ainda é a etapa seguinte do estudar. Estudar é uma das coisas mais difíceis que tem no ser humano. E se você não estuda, você não aprende. Você pode até passar pela escola. Se a escola não te encanta, você só passa por ela. Você vai lá, tira suas notas, passou e tal, mas o que isso significou de estudo para você em termos de progresso na tua vida e progresso do que você pode fazer coletivamente para melhorar o todo, tá? São poucos. Estudar é coisa para poucas pessoas, mas é o estudo que faz a diferença. Até o momento que a gente tem na educação é um embate muito grande entre isso é de esquerda, isso é de direita, isso é marxismo cultural, não é? Não tem uma discussão muito ideológica e muito pouco pragmática voltada para a educação nesse momento? Completamente ideológica, isso é um atraso. Isso é atraso, mostra o atraso nosso. Escola é para a criança aprender tudo, aprender o que é esquerda, aprende o que é direita, aprende o que é Fidel Castro, aprende o que foi Milton Friedman do neoliberalismo. Tem que aprender tudo a criança. Até os 18 anos, nós temos que dar todo o conhecimento para as crianças. E depois, cada qual toma teu rumo. Gostou da esquerda, gostou da direita, vai tomar o teu rumo. Então, nós nos perdemos, o MEC particularmente se perdeu com toda essa polêmica de marxismo cultural e etc. Isso tudo é um atraso. Mostra o quanto somos atrasados. E neste ponto da educação, o atraso vem de longe. Porque o Brasil foi o último país da América Latina a ter universidade. Enquanto que Lima já tinha 31 universidades no Peru, o Brasil construiu sua primeira em Olinda, em São Paulo, que foi a Faculdade de Direito. Ou seja, o atraso educacional nosso é brutal. Isso tira o Brasil do contexto mundial globalizado e nos coloca numa periferia extremamente marginalizada. Hoje nós somos isso, porque não participamos da cadeia global da tecnologia, não desenvolvemos tanto, só alguns nichos interessantes de tecnologia, mas não é o todo, não tem produtividade porque faltou escolaridade. Se eu não tenho um cara que estudou, como é que eu vou exigir dele produtividade? O pedido de patentes pelo Brasil é muito baixo, né? Baixíssimo pedido de patentes, não há estímulo para se desenvolver patentes e depois você não tem garantias em torno da tua patente, de um lado. De outro lado, para cada
americano que trabalha, nós precisamos de 4 brasileiros para fazer a mesma coisa. Leia-se, faltou escola, faltou as elites dirigentes, tem que ter visão de país. Eu não consigo melhorar um país se eu não educar o povo. É número 1, isso é básico. E os pais igual, a responsabilidade também é dos pais. Pais também têm que educar. Então, tudo isto faltou, Principalmente falhou. essa educação ética, né? Educação, ética, moral no sentido de cooperação. Filho não pode ir para a escola para aprender, dizer por favor, muito obrigado, atravessar na faixa. Perfeito, tudo isso você tem que aprender. E tem que aprender mais, Marcelo, é disciplina. Você tem que ser disciplinado, senão você nunca vai ter um estudo proveitoso. Tem que ter hora, tem que ter respeito, respeitar o professor. E número 1 de respeitar o professor é logo pagar bem ele, prestigiar essa carreira de professor, totalmente desprestigiada. O professor brasileiro é o mais agredido no mundo, é o professor brasileiro. A gente está falando de agressão física. Inclusive, né, morais, físicas, até morte, até assassinato de professor. Ou seja, nós estamos no caminho equivocadíssimo em termos educacionais. Está equivocado. E isso, a grande responsabilidade é das elites dirigentes. E houve uma crítica nas últimas décadas de que houve, por parte do governo, o financiamento, né, do ingresso no ensino superior e não se cuidou da escola de base. Foi. Né? O senhor acredita que teve esse descompasso? Era preciso diminuir o superior e aumentar o da escola de base ou manter os dois em alta? Na verdade, houve-se no governo progressista do Lula, se prestigiou a universidade, mas a base não. Ou seja, a quantidade de conteúdo que passou na base foi muito fraco. Conclusão, se estimulou o consumo e adesão à escola, porém não para aprender, não para estudar, adesão à escola para passar pela escola. Não é assim, não é isso, mas isso é melhor do que nada. Isso é muito melhor do que nada. Entre você ficar longe da faculdade e estar dentro da faculdade aprendendo pouco, é melhor que aprenda pouco. É melhor do que estar lá. Agora, o ideal seria atingir um nível de conhecimento que melhore a mão de obra qualificada do brasileiro. Aí nós teríamos boa produtividade, aí desenvolveríamos nossos talentos, inclusive para a tecnologia. Nós somos craques em tecnologia, é só estimular, é só apoiar. Então falhou. Houve muita falha e, na minha opinião, é a máxima, é a maior falha do país, é justamente essa falha educacional, ética e moral. O momento sociopolítico permite essa mudança, essa guinada para essa área que o senhor acredita que seja ideal? Urgente. O momento sociopolítico urgente. É bem na hora da miséria, das crises, do caos e, eventualmente, até do colapso que alguns setores já se vê, colapso total de setores. É nessa hora que você tem que entrar a fundo e preparar o ser humano para ser um ser humano. E com isso, o mundo do mercado vai ter o capital humano. Se você tem um bom ser humano, o mundo do mercado tem um capital humano. Aí o Brasil fica competitivo. O Brasil, no mínimo, as pessoas saberiam mais, não ficariam perdendo tanto tempo na internet para ficar discutindo coisas absolutamente irrelevantes e exalando ódio. Ou teriam boas discussões, né? Poderia ter. Quanto a internet não permitiria de discussões fantásticas, maravilhosas, progressivas, que dê progresso para o ser humano. Já que o senhor falou em crise, eu quero falar um pouquinho de economia no próximo bloco e também de pacote anticrime. Mas agora eu vou para o intervalo comercial, não sai daí que a gente já volta. Olá, estamos de volta e antes da minha conversa com o deputado Luiz Flávio Gomes, eu quero falar de cadastro positivo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que altera as regras do cadastro positivo. O objetivo é tentar reduzir as taxas de juros para os bons pagadores. A nova lei foi aprovada no mês passado e é apontada pelo governo e parlamentares como uma das medidas para tentar alavancar a economia. A principal mudança é que a inclusão dos nomes no cadastro passa a ser automática, semelhante ao que ocorre com o cadastro de devedores negativados. Até agora, a inclusão na lista de bons pagadores só podia ser feita com autorização expressa e assinada pelo consumidor. O cadastro positivo existe desde 2011. É um banco de dados com informações sobre histórico de créditos dos consumidores, tanto pessoas físicas como jurídicas, e pontuações para quem mantém as contas em dia.
Deputado Luiz Flávio Gomes, o senhor acredita que o cadastro positivo pode estimular o consumo e com isso fazer girar a roda da economia? É um ponto positivo. Teoricamente, fica tudo bem explicadinho. Quando a gente aprova isso no Congresso, recentemente votamos uma parte desta lei. As explicações, o discurso, ele fica bonitinho. Que beleza, se eu tenho um cadastro positivo, eu vou te diminuir juros. Uma coisa é discursar, outra coisa é a realidade. O banco não gosta de diminuir juros, né? Não, o Brasil cobra a maior taxa de juros do mundo e está aí um dos entraves do crescimento econômico do Brasil. É justamente o quanto de juros que está quebrando a indústria, está quebrando o comércio, está quebrando até agora o agronegócio. Inclusive ele já pena, né? Então, cuidado, vamos ver isto com cuidado, porque muitas vezes é só discurso para ganhar mais dinheiro e acabou. Sabe quanto que vale um cadastro positivo de 5 milhões de pessoas? Qual o custo? Quanto vale isso? Uma fortuna, e se a né? pessoa começar a vender isso por fora e negociar a tua vida privada? Este é um grande risco. Porque a gente está no momento em que quem detém os nossos cadastros sabe exatamente quanto a gente ganha, o que a gente consome, em que período a gente consome. Isso. Então, que a gente costuma no Brasil, Marcelo, é falar uma coisa, dizer, esta coisa vai solucionar. Então, cobrar pela bagagem no avião, baixaria o preço da passagem. Todo mundo dizia, não, cobrando a bagagem vai melhorar o preço da passagem. Meu caro, diminuiu por acaso? Você viu alguma coisa? Falaram assim, vamos aprovar a PEC 95, limite de gastos. Com o limite de gastos, acabou o Meirelles, que acabou agora, o Brasil vai embora. Porque nós não vamos mais nos endividar, os juros vão baixar e, portanto, vai ser ótimo para todo mundo, vai gerar emprego para todo mundo. Vai gerar segurança jurídica. Cadê tudo? Cadê segurança jurídica? Juro não baixou, a dívida cresceu, tudo cresceu, ou seja, se fala numa coisa e depois não rola. Como é que resolve Reforma isso? Reforma trabalhista. Milhões de empregos. Vamos gerar milhões de empregos. Nem o intermitente, né? Mas o intermitente cresceu, né? Mas não cresceu como se esperava que crescesse. Não cresceu quando se esperava e muita gente na informalidade. Uma informalidade brutal e o cara na informalidade, ele não tem crédito. Se você não apresenta a tua carteirinha de trabalho, como é que você vai ter crédito? Então, se você desemprega ou põe na informalidade, você mata o consumidor. Se você mata o consumidor, a indústria não produz. Se a indústria não produz, o comércio não vende. Que sustenta a economia brasileira. Se o comércio não vende, não tem imposto, acabou. Você está matando o país. Agora, como é que resolve isso? Porque quem está em casa nos assistindo agora deve ficar pensando, tá, mas então eu acredito em quê? Se quando votam, quando aprovam, dizem que é para resolver. Como é que resolve? Isto é nós melhorarmos a sociedade civil. Nós temos que ser mais vigilantes, cobrar mais. Se prometeu e não fez, nós vamos ter que revogar essa lei. Aí a sociedade tem que se organizar? Sem dúvida. Só as melhores sociedades onde se vive melhor hoje no mundo, a Escandinávia é o melhor exemplo, a sociedade é extremamente organizada, cobra, vigia, fica em cima. Tem gente, hoje com o mundo da internet, você pode cobrar muito mais, tem transparência, exigir transparência. Se a sociedade é desorganizada, é o paraíso dos picaretas. Sociedade desorganizada é onde os picaretas vendem tudo. Agora, num momento como esse que a gente está vivendo, em que o país parece tão dividido entre esquerda e direita, se organizar não fica parecendo um movimento de resistência da esquerda apenas? Não, você tem que hoje se organizar e ser resistência a essa polarização extremada dos dois lados. Que é prejudicial para todo mundo, tanto para a direita quanto para a esquerda. Claro, né? Porque você fica com uma visão muito unitária, muito limitada a tua visão, seja extremo esquerda, seja extremo direita. Tua visão limitada não constrói debates, não constrói ideias, você não produz, então você não vai nunca melhorar o status geral da população. Você tem que construir ideias no centro. O centro é o seguinte, tem coisa que a esquerda fala, ok, eu concordo, essa aqui discordo, direita igual, concordo, discordo, mas vai construindo o teu caminho de centro. Acontece que hoje existe a polarizada o Brasil, existe uma resistência imensa ao próprio centro, ao próprio debate, à própria discussão sensata, racional, objetiva, né? Então, vencer esta resistência.
aí está o tema. Quem conseguir isto vai desenvolver um Brasil fantástico, fenomenal. Não temos que ficar discutindo por aqui uma revolução que já foi. Para que discutir a revolução que já foi? Esqueça isso. E nesse momento a gente tem um tema fundamental no Congresso Nacional, que é a reforma da Previdência. Ele está sendo discutido da maneira que deveria com a sociedade, na sua avaliação? A sociedade, os segmentos da sociedade está mobilizada, está todo estão mundo preocupado. participando, viu? Está participando. Sim, eu estou na CCJ como deputado, recebi muita contribuição das entidades. Agora, é que a reforma também acabou afetando interesses de gente que já é organizado por natureza. Servidores públicos, as categorias de juízes, promotores, etc. Você está falando de gente mais delegados. graúda. É isto. Esses todos vieram para dentro do parlamento nesses dias. E estão debatendo e vão debater, vão discutir. Agora, você tem categorias não organizadas, trabalhadores rurais, os velhinhos que recebem o BPC a partir de 65 anos de idade. Esses não aparecem nunca. Só que aí, acho que pouca gente captou, Marcelo. Eu que estou ali dentro da CCJ, ficou muito nítido para mim. Pela primeira vez, as categorias melhor posicionadas não defenderam só interesses delas, defenderam interesses de todos, de baixo em cima. Então hoje você vê um juiz lá discursando em favor do trabalhador rural. Nós não tínhamos isso antes, foi pela primeira vez. Era só farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Sempre, que é o normal, que é o natural. Isto no mundo inteiro é assim, a humanidade sempre foi assim. Então não é novidade isso. Mas a novidade está em você, melhor posicionado, defender os não tanto posicionados. Isto é uma novidade. Porque eles, quando sustentam a inconstitucionalidade de um ponto, é a inconstitucionalidade que vale para todo mundo. Se derrubar, isso então. A reforma vai passar, a reforma da Previdência vai passar, ela é necessária. Alguns pontos são importantes, por exemplo, alterar a idade. Hoje nós vivemos mais, nós trabalhamos mais. Então é justo que você trabalhe mais. Claro, é justo. Isto não se discute. Vamos aprovar. Agora, tem algumas crueldades dentro da reforma. Por exemplo, quais o senhor considera as maiores crueldades dentro dessa reforma? Você tirar do velhinho R$1.000 e começar a pagar R$400, isso é de uma crueldade medonha, que é aí que a pessoa mais precisa comprar remédio, comprar alimentos para alimentar o corpo. O trabalhador rural não tem forma de ele ficar contribuindo persistentemente, porque você não encontra mais trabalho todo mês. Você vai ficar um mês trabalhando. Sem contar que com o passar dos anos ele vai encontrando cada vez menos trabalho, porque depende de força física, né? Se ele vende só musculatura, se ele não tem vigor, o capital dele é musculatura. Se ele já não tem vigor, os trabalhos são... E a mulher, então, que tem que dar à luz e fica 1, 2 anos já fora porque deu à luz, não está trabalhando, ela não está contribuindo. E se a nova reforma exige 20 anos de contribuição, você nunca vai se aposentar. Então, são algumas crueldades brutais. Outras coisas derivam um pouco da ganância, do capitalismo financeiro, muito ganancioso. Por exemplo? E ele é necessário também, capitalismo é necessário. Eu não sou contra o capitalismo, não, nem contra lucros. O capitalismo que gera desenvolvimento científico, né? Sim, claro, porque dá emprego, impostos e tudo. Então, eu te dou um exemplo. O capitalismo, a capitalização proposta como alternativa, só você vai contribuir com o que sobrar seu. 90% dos que se aposentam no Brasil ganham até 2 salários mínimos. O que te sobra? Se você ganha 2 salários mínimos, você vai capitalizar o quê? Você vai ficar sem aposentadoria. E essa maioria não é responsável pelo rombo, né? Não é. Ela é expressiva, só que ela ganha 2 salários mínimos. É a grande maioria, mais de 80%. O rombo é quem ganha mais. Evidentemente, são poucos, mas ganha muito. Então, gera um rombo grande. Agora, também o rombo temos que questionar. Como eu questionei com o ministro Paulo Guedes, eu falei para ele na audiência lá, no meu vídeo, que eu publiquei um vídeo onde eu questionava o ministro. Legal, fazer a reforma. Alguns pontos são positivos, eu vou votar favorável. Outros são uma barbaridade. Por que não cobrar os devedores do INSS? 492 bilhões. Por que não ter uma política agora contra a sonegação fiscal? São 500 bilhões de sonegação. Por que não cobrar os devedores da dívida pública da União? 2 trilhões a União tem de crédito. Por que não fez tudo ao mesmo tempo, ministro? Porque dá a impressão que pegou aqui a base da pirâmide, o meio pegou, os servidores públicos pegou, e a cobertura, eu perguntei para ele.
E a turma que está na cobertura, é lá que tem que chegar, porque aí você divide o fardo, o peso, tem que dividir por todos os ombros. Eu não posso jogar só em cima de 1, 2 ombros. Então, faltou isto, foi um erro de estratégia do governo não ter explicado isso melhor para a população. E a população entendeu o que é a reforma. Isso é só contra pobre. É o que difundiu. Então, o governo perdeu na comunicação. É para tirar direitos, né? Para tirar direitos. A imagem que ficou foi de tirar direitos. Essa imagem que ficou. O governo perdeu na comunicação. Ele é ruim de comunicação, ruim de articulação, muito duro. Um jogo travado. Eles têm uma cintura muito travada, o atual governo. Então, você vai perdendo pontos, meu caro. Você quer reformar, mas não quer dialogar? Que negócio é esse? E dialogar, que eu digo, é dialogar com decência, com ética. Não é tomar lá da cá, não. Não é negociar, é negociar, né? Negociar não é negociar, tá? Tá. Tem mais um projeto fundamental em tramitação nesse momento, que é o pacote anticrime, mas eu quero falar dele daqui a pouquinho. Vou para mais um rápido intervalo comercial e a gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Jogo do Poder Notícias, que hoje recebe o deputado federal e jurista Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Deputado, eu queria uma avaliação sua do pacote anticrime que foi enviado ao Congresso, não é? E que está sendo discutido ainda lentamente. O senhor acha que ele pode ajudar a resolver o problema da criminalidade no Brasil? O que ocorreu aí foi que o Moro fez um projeto e o Moro tem 3 preocupações muito importantes. As preocupações: atacar o crime organizado. Milicianos e drogas, atacar o crime violento, tá perfeito, e atacar o crime organizado da primeira classe. Os poderosos, donos de empresas, né? Colarinho branco. Então o Moro, ele está com a intuição correta. Aí propôs um pacote, tem várias medidas corretas, justas, que eu vou apoiar. Criminalização do Caixa 2, separar a Justiça Federal e Eleitoral, cada qual julga os seus crimes. Várias coisas são positivas. Mas várias coisas que o Moro propôs encontram resistência no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo? Não vai passar. Por exemplo, o Moro, ele quer prender todo mundo, então já regime de cumprimento de pena inicial fechado, obrigatório. Não é o legislador que põe o regime de pena. Essa é a tarefa do juiz. Isso é jurisprudência tranquila no Supremo. Ele está sendo juiz na legislação, né? Isto é mais neste ponto e fazendo um teste de estresse com o Supremo, para saber se o Supremo mantém o posicionamento dele. Então, isso aí não vai passar. Então, mas tem alternativas. Tudo que eu não concordo com o Moro, eu apresento alternativa. Tudo. Eu tenho as propostas alternativas. Então, nós temos que tentar aprovar. E, paralelamente, tem o projeto do Alexandre de Moraes, do ex-ministro, que também traz algumas coisas boas, porque o Alexandre tinha uma visão mais de segurança pública, então ele foi mais prático. Os 2 projetos se complementam, sairão algumas coisas e serão aprovadas. Mas, só um detalhe, cuidado, eu sou professor nesta área, já dou aula disso há mais de 30 anos. Cuidado aí, ó, para você ter o efeito positivo de diminuir crime, a lei é só um ponto de partida. Depois vem o cumprimento da lei, depois vem a execução da lei, e tudo é muito complexo. Para diminuir mesmo o crime, sabe o que tem que fazer? Depois tem uma estrutura que permite a execução dessa lei quando é prisão. Aí você vai para os presídios no Brasil, um desastre, porque está tudo na mão do crime organizado. O crime organizado está ganhando uma fortuna com esses presos todos. Então está bem complexo tudo isso. Mas para diminuir crimes é educar, é educação. Para diminuir crimes é educação. Agora, quer punir mais duramente um ou outro que pega, então aumenta a pena, você vai punir mais duramente. Tudo isso está agora sob análise, eu estou acompanhando atentamente tudo, vou participar, estou participando já dos debates todos, tem ajustes para se fazer, mas eu confio mais, e já tenho dito isso para o ministro Moro, eu confio mais nas medidas concretas que ele está tomando, surte muito mais efeito prático para a população do que ficar só reformando leis. Quer o exemplo? Ele pegou todas as cúpulas do crime organizado, de segunda classe, que é o crime organizado da droga, e pegou esses líderes, mandou tudo para cá, mandou tudo para Brasília, para o norte, nordeste, tudo para o sul, tudo longe da base de operação. Porque aí o que aconteceu? Ele simplesmente eliminou
a cadeia, a cela como escritório do crime. Porque a cela virou escritório do crime. Em São Paulo, pelo menos. É assim. E agora ele tirou todo mundo, melhorou. Isso é medida concreta. É pegar as lideranças e colocar em presídios federais. Foi isso que o Moro fez. Perfeito. Essas medidas concretas valem muito mais do que um monte de leis. Né? Então, siga este caminho. Medidas concretas, a polícia está sucateada, a polícia que investiga. No Brasil, nós investigamos só 10% na média nacional. 10% dos crimes são investigados de homicídio. Que vergonha! Que vergonha! E nem todos os investigados eles conseguem ter um veredito, né? Não, e mesmo investigado no final, a investigação pode ter sido ruim e no final vai ser absolvido. Os Estados Unidos investigam 65%, a França 80%, a Alemanha chega a 90%, a Espanha e a Inglaterra 92%. Então, vários países investigam muito, porque tem polícia que investiga e polícia prestigiada, não sucateada, etc. Então, essas medidas concretas valem muito mais que 10 leis, mas um ponto ou outro na lei é necessário mexer, tem que atualizar a lei. Prisão em segunda instância. Sou totalmente favorável, tem que ajustar isto, tem que aprovar, porém, só a forma. O Moro propôs a prisão, o Moro propôs por lei ordinária, na minha opinião, vai continuar confusão, porque tem 5 ministros lá no Supremo que não aceita isso, de jeito nenhum, e não vai aceitar a lei. Tem que fazer por mudança da Constituição, por uma PEC. Aí você vai lá, uma PEC, define o que é segundo grau e pronto, executa-se a pena após segundo grau. Sou totalmente favor. O mundo inteiro prende depois de 2 graus. O mundo inteiro. Logo, não tem sentido que o Brasil seja diferente dos outros países, mas tem que fazer a metodologia correta, tem que pegar o remédio correto, não pega o remédio genérico que aqui não vai funcionar, neste ponto não vai funcionar, tá? Então vamos trabalhar, estamos trabalhando, eu quero contribuir, quero ajudar com a minha experiência de professor nesta área, tudo eu quero contribuir, já estou contribuindo, agora nosso grande objetivo, no entanto, é aprovar o fim do foro privilegiado. Isto eu estou lutando, todo dia estamos lá com o nosso... E esse tem um apoio social muito grande, né, o fim do foro privilegiado. Claro, porque tem que acabar o foro, nós somos iguais perante a lei e sistema republicano. Então não tem que ficar aí com esse foro não. E o Rodrigo Maia, nosso presidente, tenho falado com ele neste sentido de vamos ajustar. Vamos botar isso na pauta. Quero muito te agradecer pela entrevista, muito boa, muito produtiva. Quero deixar um convite para um retorno breve. Combinado? Vamos combinar, tá bem. Quero muito te agradecer pela audiência, pela companhia. Eu vou ficando por aqui e para rever esta e outras edições do nosso programa e também compartilhar nas suas redes sociais, é só acessar facebook.com/Jogo do Poder Nacional. Eu fico por aqui, mas eu te espero na próxima quinta-feira às 11 da noite. Até lá.